Aqui não tá entrando ninguém, né? Então, as pessoas... Aqui, e aqui, ó. Também. Tem que ver aqui que o Facebook tá dando certo. Não tem aqui a foto. Deixa aqui pra lá. Aqui no Facebook já foi. Aqui não tem a foto, deixa pra lá. Ok, tem uma. Entrou. Você tirou do YouTube, né? Sim, porque tem que baixar a imagem de volta. Tá. Ok, gente, acho que agora vai dar certo, né? Estamos ao vivo aqui, transmitindo, por enquanto só pelo Facebook. Queremos agradecer os irmãos que têm nos esperado, a paciência aqui dos irmãos, né, por estar nos acompanhando. Queremos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade que Jesus tem nos preparado. Hoje, quinta-feira, a gente tem sempre reunido para estarmos estudando a Palavra de Deus e o nosso propósito é de continuarmos nesta noite, né? Espero que dê tudo certo, né? Os irmãos que estão aí nos acompanhando, estão todos escutando bem, né? Hoje está chegando, né? Espero que sim, só no YouTube que a gente teve um problema aqui. E na terça-feira a gente não conseguiu transmitir devido a problemas na minha internet, mas esperamos que hoje Jesus nos dê graça, que dê tudo certo para que nós possamos estar fazendo essa transmissão nesta noite. Agradecemos a Deus por cada um dos irmãos que tem estado conosco até aqui. Nosso propósito é de estarmos sempre adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos orem para que Jesus possa estar nos dando graça a cada dia e nós consigamos, né, a cada dia fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, demorou um pouquinho aqui, os irmãos estão chegando, mas estão todos ouvindo bem por aí, né? Então, vamos estar dando início nessa transmissão, né, um pouquinho atrasado nesta noite, mas que Jesus possa nos ajudar. Eu quero deixar para a nossa meditação, Palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5, para a nossa meditação nesta noite, ou melhor, ao contrário, o livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6, 7 e 8, para a nossa meditação nesta noite, tá bom, irmãos? Livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8, para a nossa meditação, que diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Vamos falar com Deus, pedindo que Ele possa estar nos abençoando nesta noite, que Ele possa nos abençoar, para que tudo quanto nós viemos fazer, que venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença gloriosa nesta noite. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, da Tua virtude, para que a Tua graça, ó Deus, possa ser manifestada na vida de cada um dos Teus servos. Abençoa cada um onde quer que esteja,
para que possa, ó Deus eterno, nesta noite participarmos, ó Deus, do estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa nos abençoar, nos dar do Teu Espírito, da Tua virtude, da Tua misericórdia, meu Deus, para que nós possamos fazer a Tua vontade a cada dia com alegria e sinceridade. Senhor, abençoa cada um dos Teus servos que nesse momento está participando conosco dessa transmissão. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar de uma forma gloriosa, para que o Teu nome, ó Deus, venha a ser exaltado, que o Teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado. Meu Deus de poder, fica conosco. Abençoa, Deus, pois nós precisamos de Ti. Fica conosco nessa noite. É o que nós pedimos e desde já agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar louvando o Senhor Jesus, como nós vamos estar falando a respeito de Páscoa, né, de ceia do Senhor, e nós estamos no mês da ceia. Quero louvar ao Senhor Jesus juntamente com os irmãos, com o hino 301 da harpa cristã. Depois, nosso objetivo nesta noite é estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus e esperamos que Jesus possa nos abençoar, né? Cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite, aqueles que porventura hão de chegar ainda, e que Jesus possa nos abençoar, nos ajudar para que nós possamos estar fazendo a sua vontade, né? E no 301 da harpa cristã, vem cear. Cristo já nos convidou, Cristo nos chama para que nós possamos estar participando, né, desses momentos, ainda que, como nós falamos para os irmãos, nós estamos impossibilitados de nós estarmos reunindo para que nós pudéssemos estar fazendo a ceia do Senhor, mas breve, se Jesus nos permitir, nós estaremos participando da ceia do Senhor Jesus. Então, 301 da harpa cristã, para nós estarmos adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celeste almaná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, é Jesus quem os convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento sem achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, né? Para nós estarmos lembrando da ceia, que permitindo o Senhor Jesus, né, breve nós estaremos participando do corpo, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Também quero, juntamente com os irmãos, louvar o Senhor ainda mais um louvor, né, 199 da harpa cristã, que fala da ceia do Senhor Jesus, que nós possamos estar preparando, meditando, orando, buscando a graça, buscando o favor, a direção de Deus ao nosso favor, para que cada um de nós possamos ser sustentado pelo nosso Deus, fortalecido por Ele, e que nós possamos a cada dia, né, estarmos firmados na graça do nosso Senhor Jesus. 199 da harpa cristã. Senhor, reunidos aqui, a fim de tua morte lembrar, partindo este pão, nós lembramos de ti, até que nos venha buscar. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue teu, do qual nunca devemos nós esquecer. Por ele nós temos o céu. Os-nos sempre digno, Senhor, da tua divina comunhão. Teu corpo e sangue purificador, que nos dá vera salvação. Senhor, reunimos aqui, a fim de tua morte lembrar, partindo esse pão, nós lembramos de ti, até que nos venha buscar. Aqui tá colocando, tá travando muito o Facebook, né? Parei. Sim. Mas parece que está de novo, continua com um problema, né? Que diminuiu. Os irmãos estão falando que está travando no Facebook, né? É isso mesmo. Irmãos, nos diz aí que a gente vai ter que dar um outro jeito aqui, né? Só Jesus na causa, né? A gente está com esses problemas todos. Sei que a gente pare aqui do Instagram. A gente vai tentando resolver, irmãos. Irmãos, ora para que Jesus possa nos dar graça. Terça-feira a gente não conseguiu fazer muita coisa. Hoje os irmãos estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, né? E Jesus possa nos ajudar para que nós possamos fazer a sua vontade, né? Sim. Só um pouquinho. Sim, aqui está diminuindo aqui o Facebook, Sueli. Acho que os irmãos não estão conseguindo, essa puseram que estava atrasando. Os irmãos estavam acompanhando ali, o Facebook parou, né? Só um minutinho aqui, infelizmente o Facebook está travando, acho que vai ter que mudar nossa estratégia aqui, vou ter que parar com os irmãos aqui do Instagram, porque no Facebook a gente tem um número maior. Só um minutinho que nós vamos tentar melhorar a questão do Instagram, tá? Do Facebook. Vai ter que tirar da nossa rede aqui, para que a gente possa estar indo, que tá difícil. Vamos estar falando com Deus, pedindo que Ele possa nos abençoar, nos dar da tua graça, porque é o que nós podemos fazer, né? Então, que Jesus possa nos dar graça, para que nós possamos dar continuidade. Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho a gente lê na Bíblia, a gente continua, faz os estudos. Mas vamos estar orando mais uma vez, pedindo que Jesus possa nos dar da tua graça, para que nós possamos continuar, né, fazendo essa transmissão, que nós estamos com bastante dificuldade aqui pela nossa Facebook, ou melhor, pela nossa rede aqui, tá bom? Vamos orar para que Jesus possa estar nos abençoando.
Amado Deus, eterno Pai, Senhor, queremos agradecer a Ti por essa noite gloriosa que Jesus tem preparado. Pedimos que o Senhor possa nos dar do Teu Espírito, da Tua graça, meu Deus, para que nós possamos a cada dia ser fortalecido pelo Teu Espírito. Senhor, nosso desejo é de estarmos nesta noite falando a respeito da Tua Palavra, estudando da Tua Palavra juntamente com os Teus servos. Estamos, Senhor, com essas dificuldades, mas que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa nos fortalecer. Ajuda-nos, ó Deus eterno, para que a cada dia nós possamos ser fortalecidos pela Tua graça. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, ó Deus. Amém, Jesus. O que foi? Para aquela hora tinha parado no YouTube, deu certo, talvez seja esse problema. Eu tenho um mesmo. Pode parar? Sim. Não, só um minuto aqui, tá? A gente consegue melhorar um pouquinho aqui. A gente parou um pouco, pagou lá no YouTube, né, que estava, para ver se a gente consegue diminuir o tráfego na rede aqui. Os irmãos que estão no Facebook, tá conseguindo acompanhar, tá ouvindo ou tá travando aí? Dando um joinha, então acho que agora melhorou aqui, né? Então vamos lá, irmãos, né? Nosso objetivo é estarmos estudando a palavra de Deus e nós estamos com essas dificuldades aqui momentâneas, mas que Jesus possa nos abençoar. Os irmãos vai nos ajudando aí para que nós possamos juntos estarmos meditando aqui na palavra de Deus, né? Dando um feedback para a gente aí, para que a gente possa estar acompanhando, né? Temos essa dificuldade. Nós lemos aqui, irmãos, no livro, nós falamos na semana passada a respeito da Páscoa, a respeito da ceia, nós começamos a falar e a gente não concluímos, né? E nós começamos na semana passada falando a respeito. Só um minutinho. O que era a Páscoa, quando começou, aonde que foi feito, de que maneira tudo isso se deu início. E nós lemos aqui, né, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6, falando para a igreja de Coríntios que tinha alguns problemas, que as pessoas estavam ali em pecado, né, e o povo precisava tomar alguma providência, algumas coisas que eles deveriam fazer. E Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, disse: olha, não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa vanglória, a maneira que vocês estão fazendo não é correto. Ele diz: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, um pouquinho de fermento só, ele já atrapalha a massa toda. E ele vai dizendo e falando com eles dessa forma. E ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, ele falando a respeito de Cristo, falando a respeito da Páscoa, e esse texto específico que ele fala que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, ele se refere que para que o povo do Egito, né, o povo de Israel, quando saiu do Egito, que fizeram ali a festa da Páscoa, eles tiveram ali que fazer com um cordeiro que era morto, matava, tirava ali o sangue, mas no nosso caso não se diz respeito mais a um cordeiro, mas ele fala que Cristo, a nossa Páscoa. Agora, para nós, no nosso caso, não é mais um cordeiro que foi derramado o seu sangue, mas Cristo é o cordeiro. Até quando ele foi para ser batizado, né, por João Batista, diz assim, que eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nós olhando, trazendo para nós e falando pelo que nós façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade.
Então, que nós possamos, né, irmãos, estar entendendo o que isso diz, porque qual que foi o propósito que Cristo estava falando, né, sobre esse respeito, e que nós possamos também, a Igreja de Deus, né, que nós possamos estar fazendo a Páscoa, participando da Páscoa, da festa, melhor, não da Páscoa, né, mas da ceia do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos entender que jeito deve ser feito, quantas pessoas que, como nós falamos, às vezes eles fazem por aí, compram lá um pão, coloca e diz que aquilo lá é o corpo de Cristo. Mas nós sabemos que ele deve ser feito da mesma forma. E nós voltando para a Páscoa, que nós começamos a falar na semana passada, na quinta-feira passada, nós dizíamos a respeito da Páscoa, quando iniciou, que o momento que o povo de Israel estava ali escravizado, que passou por 430 anos ali no Egito escravizado, e aí eles estavam ali sofrendo nas mãos de Faraó, e Deus usa de Moisés para que ele possa ir, para que ele possa estar tirando o povo do Egito. Então, Deus estabelece com eles, faz um concerto que na 10ª praga, a praga da mortandade, quando foram mortos todos os primogênitos, os filhos de Israel deveriam estabelecer, fazer ali uma festa, e ele estabeleceu com eles que aquela festa deveria ser com um cordeiro de 1 ano que eles deveriam matar, um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, que eles deveriam utilizar ele, deveria ser separado naquele primeiro mês, aquele seria o princípio dos meses, o primeiro dos meses que foi Deus estabeleceu com eles, e eles deveriam pegar aquele cordeiro, separar no dia 10, no dia 14 à tarde, deveria sacrificar aquele cordeiro juntamente com a sua família. Se a família fosse pequena, deveria juntar com outra família e junto eles devessem comer aquela carne assada no fogo, não poderia ter nada dele cru, não poderia ser cozida, senão assada no fogo, e o que sobrasse deveria ser queimado no fogo. E do dia 15 até o dia 21, eles deveriam comer pães ázimos e ervas amargosas. Esta é a Páscoa do Senhor. E eles tinham ali estabelecido que Deus estabeleceu com eles que todo o tempo, né, eles deveriam explicar para os seus filhos, falar com os seus filhos que aquela era a festa da Páscoa, que quando eles estavam escravizados ali no Egito, que Deus estabeleceu ali com eles um novo concerto, tirou com mão forte, tirou eles dali, e agora eles deveriam fazer esta festa por estatuto perpétuo, todos os anos, né, assim, de ano em ano. No capítulo 13 ele continua falando que essa festa deveria ser realizada nesse mês, ou seja, no mês de Abib, vós saís, então o 14 de Abib, por estatuto perpétuo. E quando vossos filhos perguntassem que culto era esse, o que é que eles estavam fazendo, eles deveriam explicar para ele que eles ficaram escravizados lá no Egito e que Deus com mão forte tirou eles dali e eles saíram. E diz que ali no dia 15 eles saíram com mão forte do Senhor. Esta foi a Páscoa. E quando entra a lei, é estabelecido com eles também que eles deveriam fazer essa festa, né? Que eles pudessem estar fazendo essa festa e colocado entre as outras festas. Essa era uma festa que deveria ser realizada de ano em ano, sempre, né? Como nós lemos lá, eles assim, ó, no versículo do Êxodo, ele diz, hoje, Êxodo 13:4, hoje no mês de Abib vós saí. No versículo 5, ele começa dizendo que quando Deus introduzisse eles na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos hebeus, dos jebuseus, o qual jurou aos seus pais que daria, que mana leite e mel, deverias guardar aquele culto neste mês. Também no versículo 10 do capítulo 13, portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Foi a festa da Páscoa, simbolizando para eles, né? A Páscoa simbolizando a passagem que Deus havia combinado com ele, passagem da escravidão para uma vida de liberdade, onde eles deveriam estar ali sempre, né, todos os anos, juntamente com a sua família, para que eles pudessem estar ali celebrando essa festa que Deus havia marcado com eles. E aí, irmãos, nós falamos para ele, nós comentamos com os irmãos, né, falamos, lemos que Deus estabeleceu, foi colocado, estabelecido isso com eles, e ali entrou na lei, como nós falamos. Eu quero ler com os irmãos no dia de hoje, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, que
o livro de Deuteronômio, antes da entrada deles na terra prometida, Deus, né, chama Moisés para que eles pudessem estar repetindo as leis, porque já havia passado um período de 40 anos e agora os velhos, as pessoas que haviam saído ali do Egito, que haviam caminhado, Deus havia renovado aquele povo durante o período de 40 anos que eles caminharam ali no deserto, e Deus estabelece com eles, né, que deve ser repetida todas as leis, é repassada com eles todas as leis que dado, e o livro de Deuteronômio é a revisão dessas leis que Deus trata, e Deus começa agora a estabelecer com eles algumas coisas a mais, algumas coisas que não tinha sido tratada ainda, e Deus começa a tratar com eles. Por isso eu quero ler juntamente com os irmãos, que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, nós vamos estar lendo do versículo 1, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 até 12, naquilo que Deus foi tratando com o povo de Israel, né? E depois nós vamos estar seguindo um pouquinho sobre essa festa ainda da Páscoa e permitindo Deus, a gente chega para nós estarmos falando da ceia do Senhor, porque tem tudo a ver uma coisa com outra. Se nós não entendermos uma, fica difícil de entender as outras coisas. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, né, o que é uma festa e outra. E como nós falamos para os irmãos, a nossa ideia, nós não é estarmos aqui criticando ninguém que faz de um jeito ou que faz de outra forma, mas que Deus possa nos abençoar, que através desse canal nós possamos estar estudando a palavra de Deus, entendendo, né, o que diz a palavra de Deus. A palavra diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, que nós possamos entender qual que é a vontade de Deus, o que é que Deus quer para cada um de nós e por que nós fazemos dessa forma. Por isso que nós falamos para os irmãos, tem pessoas que às vezes faz todo mês, outros uma vez ouvi falar que deveria estar fazendo toda semana, e outros estabelecem que deveria estar ligado a uma coisa com o dízimo, e condiciona que se a pessoa não entrega seu dízimo, ele não pode participar da ceia, e a gente vê, não sei de onde tira essas coisas, mas de acordo com a palavra de Deus, né, da onde que veio a ceia, como nós lemos lá no livro de Mateus, capítulo 26, 17, que Jesus manda seus discípulos ir preparar a Páscoa para que eles pudessem estar participando, e aí nós voltamos na Bíblia para entender o que era a Páscoa, para a gente entender o que significa a ceia, e daí nós partimos para ter esse entendimento. E lendo juntamente com os irmãos, né, espero que todo mundo já tenha achado, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 1, né, Deus começa a tratar com eles e falando, revisando a lei. Eu vou ler, peço que os irmãos nos acompanhem. Diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que escolher o Senhor, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o teu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comereis pães ázimos, pão de aflição. Portanto, apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matardes à tarde. No primeiro dia, nada ficarás até amanhã. No versículo 5, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. Versículo 8, 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás desde que a foice começar na sua seara, iniciarás a contar 7 semanas. Depois celebrareis a festa das semanas ao Senhor teu Deus, que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor
teu Deus, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, que está dentro das suas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o teu nome. Lembrarás que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e o cumprirás. Amém. Até aqui, né, irmãos, para a nossa meditação. O que diz a palavra de Deus aqui a esse respeito? A Bíblia fala, irmãos, que eles deveriam, né, como nós falamos, mencionamos para os irmãos, passando de volta, lendo de volta a lei, Deus começa a estabelecer com eles um concerto que deveria falar. E aqui ele começa trazendo que eles deveriam guardar o mês de abril, nesse mês celebrar a Páscoa ao Senhor, porque no mês de Abibe, né, não abril não, no mês de Abibe, né, o Senhor teu Deus te tirou do Egito à noite. Então eles deveriam guardar essa Páscoa, essa festa que Deus havia estabelecido com eles, no mês de Abibe. E aí ele menciona alguma coisa a mais que não tinha dado ainda no livro de Levítico. Ele não menciona que quando eles saíram ali do Egito não foi falado com eles, mas ele diz assim: então sacrificarás a Páscoa do Senhor teu Deus, das ovelhas, das vacas, e ele menciona no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o teu nome. Então a gente começa observando que eles observavam, eles faziam a festa da Páscoa, a primeira Páscoa que eles fizeram, eles faziam ali, matavam e moravam o animal, e eles deveriam comer dentro das suas tendas, dentro das suas casas. Mas aqui Deus começa falando com eles, que quando eles entrassem na terra, né, quando Deus desse a terra para eles, aí a Páscoa não poderia mais ser feita em qualquer lugar, a não ser no lugar que Deus fizesse habitar ali o seu nome. Então, somente no lugar que Deus fizesse habitar o seu nome, é que eles poderiam estar celebrando, participando dessa Páscoa. Ele continua dizendo: não comerás levedado, ou seja, não poderás comer nada com fermento, porque da mesma forma que foi estabelecido com eles, que no dia 14 de Abibe eles deveriam comer a Páscoa, do dia 15 ao 21 eles deveriam tirar do meio das suas tendas, do meio das suas casas, todo o fermento que estava por ali. E eles deveriam estar durante esse período, eles assim no versículo 5, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o teu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então ele começa dizendo, falando a esse respeito, e nós começamos a observar o seguinte: olha, eles poderiam comer, eles poderiam participar da Páscoa, até que Deus que escolhesse o lugar para fazer habitar o teu nome. Enquanto Deus não escolhesse a terra, enquanto Deus não estabelecesse com eles que lugar que iria ser feito para habitar o seu nome, eles podiam comer em qualquer lugar, mas a partir daquele momento não poderiam mais. Então a gente começa pensando e vendo aonde foi que Deus escolheu para fazer habitar o teu nome. Qual foi o lugar que foi construído o templo, né, que Salomão construiu? Onde por que será que as pessoas subiam todos os anos a Jerusalém para que pudesse participar da Páscoa, das festas, não só da Páscoa, mas de todas as festas que era estabelecida para o povo de Israel? Então ele subia todos os anos para ali, porque quando Deus fala com eles através de Moisés, olha, quando Deus determinar, quando Deus escolher o lugar, quando Deus estabelecer que estiver pronto, que só naquele lugar que vocês podem sacrificar a Páscoa, não pode mais ser em qualquer outro lugar, enquanto eles vinham fazendo, até que Deus escolhesse, e até que Deus determinasse qual seria esse lugar, eles poderiam participar em qualquer lugar, mas a partir daquele momento não poderia mais. E no versículo que nós lemos ainda, né, no versículo 11, pulando para o versículo 11, assim, ó, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, que está dentro das suas portas, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer ali habitar o teu nome. Então nós observamos, irmãos, que foi estabelecida a Páscoa, Deus estabeleceu com eles no dia 14 de Abibe, né? Todos os anos eles deveriam fazer. Portanto,
quando Deus determinasse, quando Deus escolhesse o lugar para fazer habitar o teu nome. Aí eles não poderiam mais em qualquer lugar, senão no lugar que Deus pudesse, que Deus estabelecesse para que eles pudessem habitar o seu nome. E nós sabemos que esse lugar foi em Jerusalém. Então, até então, poderia ser feito, mas quando eles tivessem o lugar, quando Deus estabelecesse o lugar, somente poderia ser em Jerusalém. E nós lembramos qual que era, né, no versículo 12. Lembrarás que foste servo no Egito, e guardará este estatuto e os cumprirás. Então, a gente começa a observar disso, é o que eles começaram a fazer, e a lembrança, né, a festa da Páscoa, eles deveriam fazer, mas tinha um motivo, não era só para participar, igual existe nos dias de hoje, as pessoas participam da festa da Páscoa atual, que não tem nada a ver com a Páscoa judaica, mas muitas vezes não sabe nem o que aconteceu, conta uma história errada, uma história diferente para o seu filho, diz que o coelho da Páscoa que botou o ovo e tudo mais, e vão indo, e não tem nada a ver com isso. Mas é que eles deveriam lembrar, toda vez que eles participassem disso, né, e o fato deles comerem ervas amargosas, pães sem fermento, pães ázimos, era para lembrar que eles tinham sido escravos na terra do Egito. Esse é o motivo deles fazer, e Deus estabelece com ele, lembrando, meus irmãos, que aí depois, quando Deus estabelece que eles entrassem na terra, eles só poderiam participar na terra que Deus fez habitar o seu nome. Então, que os irmãos guardem tudo isso, porque isso faz um sentido, né? As pessoas no dia de hoje pensam, mas vamos participar da Páscoa. Olha, tem que, para participar da Páscoa judaica, nós observamos que tem que ser todos os rituais que devem ser feitos. E aonde? Na terra que Deus escolhesse para que pudesse habitar o seu nome. Onde foi essa terra? Foi em Jerusalém. Então hoje a pessoa quer participar da Páscoa, tem que ser aonde? Tem que ser em Jerusalém, não pode ser em qualquer um lugar. Então nós observamos ainda, eu quero ler justamente com os irmãos, mais uma parte da palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo 9. Que é um ano segundo que eles estavam no deserto, né, participaram da Páscoa, no segundo ano, conforme nós podemos ver no capítulo 9 de Números, né, quando os irmãos acham, esperar um pouquinho que os irmãos possam estar achando, e aí nós vamos observar que eles ficaram ali durante o primeiro ano, Deus estabelece com eles, dá a lei para eles, eles vão entendendo o que Deus foi tratando com eles, estabelecido com eles. E aí no ano segundo, né, quando eles já saem, eles participam, celebram a Páscoa conforme Deus havia falado, tá bom? Livro de Números, no capítulo 9, versículo 1, por enquanto a gente vai ler até o 5, né? Depois a gente lê mais um pouquinho do capítulo 9, porque tem umas partes mais interessantes também que a gente precisa falar aí também. Então, no livro de Números, no capítulo 9, creio que todos os irmãos já tenham achado, para nós lermos junto. Ok, o irmão está dando aqui, não está travando, está ótimo. Então, acho que agora melhorou, né? Acho que nós conseguimos resolver o problema técnico aqui, né, irmãos? Mas a retaguarda está tentando nos ajudar aqui, e para nós, homens, não é muito fácil, né? A gente está falando, olhando o que está em volta, às vezes desconcentra um pouco, mas, irmãos, nos ajude em oração, porque Jesus possa estar nos ajudando, dando graça, tá bom? No livro de Números, no capítulo 9, eles estão no segundo ano da Páscoa, e aí Deus fala com Moisés novamente. No livro de Números 9, primeiro diz assim: E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os ritos a celebrareis. Versículo 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então a gente observa aqui esse primeiro momento, irmãos, que, veja, eles saíram da terra do Egito. Deus mandou que eles estabelecessem, que fizessem, era por estatuto perpétuo, ou seja, para todo sempre o povo de Israel precisava celebrar a Páscoa. E aí,
Observa que eles não celebraram a Páscoa no segundo mês, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Não era de mês em mês. Tanto é que, como nós lemos lá em Êxodo, né, no capítulo 13, no versículo 4, diz assim: hoje no mês de Abib. No versículo 10, portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então ele estabeleceu que deveria ser de ano em ano. E aqui no livro de Números, no capítulo 9, ele diz assim: no segundo ano. Deus fala com Moisés, que eles não se esquecessem. Deus fala com Moisés e diz para ele: olha, é o primeiro mês, né? Já é o tempo determinado, é o primeiro mês, então agora no dia 14, os filhos de Israel celebrem a Páscoa. E aí ele vai dizendo o seguinte, que no dia 14 à tarde, eles celebraram, né? No versículo 5, então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Lembrando, né, que ele diz no versículo 3, assim, que eles deveriam celebrar segundo todos os estatutos e segundo todos os ritos a celebrareis. E a gente começa observando, mas quais eram os ritos? Né? Lembrando, primeiro, que ele diz assim, que o estrangeiro não podia participar, como nós lemos lá, a não ser que o estrangeiro eles estivesse peregrinando, que eles pudessem circuncidar. Então, um dos ritos é que eles tinham de ser circuncidado, não podia participar da Páscoa se não tivesse circuncidado. Segundo, a gente observa o seguinte, que para celebrar a Páscoa, participar da Páscoa, apesar de ter o dia específico, eles não poderiam participar de qualquer jeito. Eles tinham de santificar, eles tinham de passar por um período de purificação, não era de qualquer jeito, porque a Bíblia fala se o impuro tocasse na Páscoa, tocasse ali em alguma coisa, e as coisas eram santas, eles tinham que ser extirpados do meio do povo, ou seja, eles precisavam ser tirados do meio do povo, precisavam ser cortados do meio do povo de Israel, não podia participar, porque eles precisavam participar, os homens, né, circuncidados, todos os filhos de Israel, o estrangeiro que tivesse entre eles, precisava ser da mesma forma, não podia ser de qualquer jeito, e precisava se purificar. E tanto é que nós observamos, na sequência do versículo, eu deixei um pouquinho mais para a gente ler até o 5, eu quero continuar lendo com os irmãos, do 6 até o 14, para nós entendermos o restante do que aconteceu. Por quê? Não era só chegar lá e participar da Páscoa. É o dia 14 de Abib, vamos lá e comamos a Páscoa. Não, precisava ser circuncidado, precisava estar purificado, precisava ter observado todas as coisas. E aí, a gente observa que aconteceu algumas coisas, né? Que tinha algumas pessoas que não puderam participar e vai falar com Moisés, e Moisés vai consultar Deus, é o que nós vamos ver na sequência aqui, no número em Números 9, né, livro de Números, capítulo 9, versículo 6 até o 14, para que nós possamos entender a sequência do que estava acontecendo aqui no meio deles, né? Livro de Números, capítulo 9, versículo 6, diz assim: E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante a Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhe Moisés: Esperai, e eu ouvirei que o Senhor vos ordenará. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou se achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrarás a Páscoa do Senhor. Então, a gente vai continuar lendo, irmão, mas só fazer uma pequena pausa aqui. Então, veja, quando foi dado a lei para o povo de Israel, os irmãos pegarem uma hora com calma, leia todo o livro de Levítico. Os irmãos vão ver que tem uma série de normas, série de regras que foi estabelecida para eles, foi dada para o povo de Israel. E aquelas normas, aquelas regras tinham de ser cumpridas. Não podia ser quebrada, não podia fazer de qualquer coisa, de qualquer jeito. Tanto é que eu sempre falo para os irmãos que era a lei, o rigor da lei era tão grande, era tão forte, que diz que tinha um homem que num dia de sábado estava cortando lenha.
né? Eu não sei o que aconteceu com ele, por que ele deixou de cortar lenha, mas no sábado não podia fazer serviço nenhum, não podia ter trabalho nenhum. Assim como que nós olhamos aqui no dia 14 de Abib, né, que tinha santa convocação, no dia 21 tinha santa convocação, e não podia fazer trabalho nenhum, conforme o texto que nós lemos. E aquele homem está cortando lenha, pegando lenha, talvez tenha esquecido, não sei o motivo, mas eu sei que eles pegam e vão falar com Moisés. E Moisés disse, olha, vamos consultar a Deus para ver o que faz. E quando vai consultar a Deus, Deus manda que apedreje aquele homem, tira fora do arraial dos santos, é colocado para o lado de fora, e ele é apedrejado por quê? Porque ele estava cortando lenha. Então veja que tinha todo um rigor, a lei entra com um rigor muito grande, quando alguém estava impuro, por um problema de lepra, tinha de ficar tirado fora da congregação, não podia ficar no meio dos filhos de Israel, não podia ficar no meio do acampamento, quando a mulher tinha um período, tinha um filho, ela passava por um período de purificação, não podia entrar na congregação. Quando morria alguém, ficava no corpo de alguém, não podia estar no meio deles. E aqui é exatamente isso que acontece, que quando foi instituída a lei, que dá a lei para eles não podiam participar da Páscoa de qualquer jeito. Era necessário que antes de qualquer coisa, eles pudessem fazer a purificação, estar purificado. E era tão sério, porque Arão também, né, o sacerdócio, para entrar dentro da tenda, eles precisavam também purificar, tinha de ter um período de purificação, ficava ali uma semana depois que eles iam fazer o sacrifício, e não era de qualquer jeito. E aqui, o que acontece com eles é que tinha algumas pessoas que tocaram em alguém que havia morrido, alguém morreu e estava imundo, então eles não podiam participar. Então a gente começa a observar que aqueles homens foi falar com Moisés e Arão e disse assim, olha, nós tocamos num homem imundo, e agora a gente não pode estar participando da ceia, mas por que a gente vai, ou melhor, da Páscoa? Por que a gente vai ficar sendo privado? Por que nós não vamos poder participar da Páscoa? Até porque se nós olharmos lá no ritual, aqueles que não participassem da Páscoa era cortado, era tirado do meio do povo de Israel. Então eles tinham de participar, eles tinham de comer a Páscoa. Mas aí olha, fala para eles, mas nós estamos imundos, como é que nós vamos fazer agora? Vamos ficar sem comer? E aí Moisés falou, deixa eu falar com Deus, né? Então é importante na nossa vida, sempre que a gente tem alguma dúvida, é consultar a Deus, é buscar a Deus. Então de tudo isso que nós estamos falando, vamos falar da ceia um pouco mais na frente. Então olha, tem dúvida, o que temos que fazer? É consultar a Deus, buscar a Deus para a gente entender o que é que Deus quer. E aí quando ele vai falando na sequência do versículo, né, nós lemos o 10, né, diz assim, olha, consultou a Deus, e Deus diz para ele assim, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre vossas gerações, for imundo por tocar um corpo, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrarás a Páscoa ao Senhor. Então a gente olha para isso, olha, o pessoal estava viajando, estava longe, mas não podia participar da Páscoa longe em qualquer lugar? Não, porque era somente no lugar que Deus fizesse habitar o seu nome. Aqui, enquanto não havia sido escolhido Jerusalém, era no meio do arraial dos santos, era só entre eles, no meio do tabernáculo, entre os filhos de Israel, não era em qualquer lugar. Estava viajando, não podia matar um cordeiro lá e celebrar, tinha de ser no meio do povo de Israel, tinha todo um rigor da lei. E aqui, eles olham, então, se alguém está viajando, não conseguiu chegar em tempo, e às vezes podia estar na viagem, não tinha purificado, não ia poder participar também da mesma forma. Então diz assim, quando isso acontecer, no mês segundo, no dia 14 à tarde, celebrarão com pães ázimos, ervas amargosas comerão. Então nesse caso específico, se a pessoa não pudesse participar, porque estava impuro, porque não havia purificado, porque estava em viagem, porque não houve tempo, a mesmo jeito, ele estava participando da Páscoa. Veja que a Páscoa era uma coisa séria que eles tinham de participar, era obrigado os filhos de Israel a participar todos os meses, ou melhor, todos os anos, né, dia 14 de Abib. Porém, se faltasse, se não conseguisse santificar, eles ainda assim poderiam participar, ou melhor, deveria participar, mas no momento seguinte, no outro mês, no mês segundo, no mesmo dia 14, eles participariam. Então, veja, se fosse uma festa que era comemorada todos os meses, não teria jeito, ficava um mês, no outro participava. Mas a Páscoa era de ano em ano. Então, se eles não pudessem participar nesse, e só no ano seguinte. Não, consulta a Deus, e Deus fala para Moisés e Arão, dizendo o seguinte, se isso acontecer,
Fala para eles que eles devem celebrar no segundo mês, no dia 14 à tarde, segundo todos os rituais, do mesmo jeito, não vai mudar nada. Então a gente vê que isso da mesma forma, dela, no versículo 12, dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Ou seja, é o dia 14 do segundo mês, o cordeiro assado no fogo, ou um dos animais que depois foram sendo trocados, colocado ali, segundo todo o estatuto da Páscoa, poderia ser da mesma forma circuncidado, não poderia ser de qualquer maneira. E do animal que fosse assado no fogo ali, não podia quebrar osso a um. Alguém pode pensar, mas o que tem a ver o osso, né? Quebrar o osso. Não, a lei era rígida e não podia quebrar nada da lei. Tinha que ser totalmente de acordo com a lei, exatamente do jeito que foi estabelecido. Então, assim, não pode quebrar nenhum osso e tem que ser segundo todo o rito da Páscoa. Versículo 13. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. Quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E aqui a gente observa que é interessante, porque assim, olha, então tá, aquele que estiver impuro, não conseguiu purificar, ele pode participar no mês segundo, desde que ele tenha que, durante o mês, ele fazer a purificação. Porém, se ele está limpo, se ele tem todo ele está de acordo com a lei, ele pode participar e ele não participa, então ele vai ser tirado do meio da congregação de Israel. E ele vai levar o seu pecado, porque ele não participou, porque ele não obedeceu, porque ele não ofereceu a sua oferta a Deus. E quando a gente olha no versículo 14, assim, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor. Ele pode até fazer, mas o quê? Segundo o estatuto da Páscoa, no dia certo, do jeito certo, com ervas amargosas, com cordeiro, pães ázimos, ele deveria, homem, se fosse homem, deveria ser circuncidado, senão não poderia participar. Então tem todo o ritual para que ele pudesse participar. Diz assim, uma mesma lei há para o natural como para o estrangeiro. Não tem diferença. Participou, tem que ser de acordo, ele tem que estar purificado, tem que obedecer toda a lei de Israel para que ele pudesse participar. Então, observamos que essa é a lei da Páscoa. Que Páscoa? A festa, o culto que Deus estabeleceu com o povo de Israel, que no dia que foi tirado do Egito, que Deus tirou com mão forte. Agora, eles são retirados e eles deveriam celebrar essa festa por estatuto perpétuo. Eu estou falando, parece um pouco cansativo, mas que os irmãos possam entender que tem que ser de acordo com todos esses rituais que Deus estabeleceu. Muito bem. E aí, passa-se os 40 anos, a Bíblia não dá mais detalhes sobre Páscoa, mas creio eu que eles tenham feito durante todo esse período, porque eles obedeceram o estatuto de Deus, a ordem de Deus, e chega o momento que eles vão entrar na terra que Deus havia prometido. Agora, o momento de atravessar para entrar no Jordão. Então, quando eles entram, a gente chega no livro de Josué, vê que eles entram na terra prometida, no Josué 4,19, diz que no dia 10 eles entraram na terra que Deus havia dado para eles, não atravessaram o Jordão e ficaram parados ali. E nós observamos em Josué 5 até o 8, fala que eles foram circuncidados, todos aqueles homens, porque todos aqueles que nasceram durante a viagem, a peregrinação, durante os 40 anos, eles acabaram não sendo circuncidados. E aí, quando eles estão ali acampados, Deus manda que eles façam facas de pedra, e todo homem ali é circuncidado naquele mesmo dia, né? E a gente observa que no dia 14, 14 de Abib, eles participam da Páscoa, né? Nós vamos ler, peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 10. No versículos 10 e 11 para a nossa meditação. Nós estamos falando aqui, correndo, de repente, se os irmãos tiverem alguma dúvida dentro do que foi falado, os irmãos podem perguntar, fique à vontade, para que a gente possa esclarecer, tá bom?
Na medida do possível, a gente vai respondendo para os irmãos, caso haja alguma dúvida, embora o texto esteja bem claro até onde nós temos lido aqui. No livro de Josué, que é assim que eles entram, né? Então nós observamos que eles celebram a Páscoa na terra antes de passar ali, antes de destruir os muros de Jericó, né? De vencer todas. Uma das primeiras providências que eles têm é celebrar a Páscoa. Olha no versículo 10. Josué capítulo 5, versículo 10, assim. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, dia 15, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E nós observamos, né, se os irmãos continuam lendo, a gente não vai continuar lendo, porque o nosso foco aqui hoje é sobre a Páscoa. Mas se os irmãos verem, e nesse dia cessou o maná. Durante 40 anos houve maná que Deus mandou para eles, mas no dia 14, né, de Abib, eles entram, no dia 10, eles fazem ali passa só um minutinho. Liga para mim aqui na força, está acabando a bateria. Não, é o do outro, é o outro ali. Isso aqui era do meu. Então a gente observa, né, irmãos, que eles entraram na terra que Deus havia prometido e comem, faz a Páscoa no dia 14 de Abib, e dia 15 já comem pães asmos, espigas tostadas que eles colhem na terra onde eles estão ali na campina antes de entrar na terra. Aí nós observamos, durante todo o período de Juízes, nós tivemos grandes problemas entre o povo de Israel, muitos momentos que o povo se afastava de Deus, depois voltava. Tivemos ali também, nos períodos dos reis, que nós tivemos grandes problemas entre os reis, que alguns eram obedientes à palavra de Deus, guardavam a palavra de Deus, né? Outros desobedeciam, afastavam-se de Deus. E aí, por mudando bastante os reis, né? E uns guardavam, outros não, passava-se muitos anos. Aí nós observamos, né, o que aconteceu com o rei Ezequias, quando ele encontra, né? Já o povo não estavam ali fazendo, e aí a gente observa que eles participam, a gente vê que Ezequias, Josias, esses homens, eles vão e fazem novamente aquilo que Deus havia falado, né? Aquilo que Deus havia tratado. E antes de falar de Ezequias, a gente vai falar primeiro de Josias, que está mais na frente, né? Mas depois tem uma coisa interessante de Ezequias que ele faz. Eu quero ler juntamente com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 21 a 23, tá? Que fala a respeito deles, né? Desse rei Josias, Ezequias, e nós vemos que eles encontrou o livro da lei, né? No caso de Ezequias, que ele encontrou o livro da lei no livro de 2 Reis 22, 8 a 11, ele fala, e no livro de 2 Reis 23 a 21, a gente vai ler, não é todo o texto, porque ele é bem longo, né? Mas a gente vai ver falando a respeito de Josias aqui, o que ele faz, né? Foi o sacerdote Uquias encontra o livro da lei, enquanto está lá restaurando o templo, e leva para o rei, e aí eles tomam algumas providências para estar fazendo ali a ceia. Então, segundo Reis, no capítulo 23, versículo 21 a 23, né, que nos diz assim: O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde o dia dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Porque nós encontramos a palavra de Deus, né, principalmente nos pais, né, de Josias, os reis Manassés, também Amon, que foram os piores reis ali que existem na terra de Israel, e eles afastaram-se de Deus, né, estavam longe de Deus, e quando Josias encontra o livro da lei, ele lamenta, chora, e vai consultar a Deus, embora o castigo do povo de Israel estava determinado, mas ele faz a celebração
da Páscoa, e tem o texto mais completo, né? Os irmãos podem ler, a gente não vai ler todo ele porque ele é bem longo, mas porque ele fala de uma Páscoa tão grande que nunca se celebrou antes dele. Os irmãos vão encontrar no livro de 2 Crônicas 35, 1 a 19, né? Então, ele cita que, 2 Crônicas 35, 1 a 19, que Josias, né, matou o Cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês, né? Então, sempre na data. E ele vai dizendo assim, que os seus sacerdotes, o seu cargo, animou o ministério na casa do Senhor, os levitas se purificou, consagrou a Deus, edificou, pôs a arca de Deus na casa de Salomão, na casa de Deus, né, que Salomão havia feito, e prepararam ali uma grande Páscoa, né, uma grande Páscoa foi feita, e o rei e as pessoas celebraram. Então os irmãos podem ler depois com mais folga na sua casa, né, porque o texto é bem longo. 2 Crônicas 35, 1 a 19, esses 19 versículos, vai ter uma noção de o tamanho da festa que foi celebrada por Josias, e por isso que ele fala que nunca foi feita uma Páscoa como essa, né? E diz assim, no 18º ano do rei Josias que celebrou essa Páscoa, os irmãos podem estar lendo. E também, irmãos, a gente encontra do rei Ezequias, que evidentemente que é antes de Josias, mas eu deixei por último aqui, porque ele tem uma coisa interessante, né? Que está no 2 Crônicas 30, de 1 a 3. Quero ler ainda com os irmãos também. 2 Crônicas 30, de 1 a 3, falando a esse respeito da Páscoa que Ezequias estabeleceu, que ele fez. E eu digo porque é interessante diante do número que nós lemos lá no livro de Números, no capítulo 9, né? Então, para depois, embora esteja antes de Josias, mas no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, verso 1 a 3, diz assim: Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. E escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não puderam a celebrar no tempo próprio, porque não se tinha santificados sacerdote em número suficiente, e o povo não se tinha ajuntado em Jerusalém. Amém. E eu quis ler esses versículos, irmãos, para os irmãos entenderem o seguinte, né? Do Instagram está acabando aqui, irmãos, a gente vai reiniciar com o Instagram já na sequência, tá? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, como eles não conseguiram fazer a Páscoa no tempo certo, só um minutinho que eu vou voltar aqui do Instagram, um minutinho, irmãos. Pronto, resolvido, né? Já dá 1 hora, ele termina a transmissão no Instagram. Então, o que eles fez? Olha, o rei, da mesma forma, eles acharam, leram o livro da lei, encontraram que eles precisavam fazer a Páscoa, que eles não podiam ficar sem fazer a Páscoa. O problema é que os sacerdotes não haviam se santificado. E o povo não conseguiu juntar em Jerusalém. Olha, mas por que não fizeram a Páscoa nas suas cidades? Por quê? Lembrando do livro de Deuteronômio, quando nós lemos, diz assim, olha, não podereis sacrificar a Páscoa em tuas portas, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. E o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome foi em Jerusalém. E como eles não conseguiram juntar em tempo em Jerusalém, e como os sacerdotes não haviam se purificado em número suficiente, porque era muita gente, eles podiam participar da Páscoa de qualquer jeito. Então a gente volta para cá, veja que tinha todos os rituais da Páscoa que precisavam ser observados. Então, como não pôde ser feito, como não deu para fazer no tempo certo, faltava que eles pudessem santificar. Eles fizeram no 2º mês, para que eles puderam se santificar, e aí eles puderam participar da Páscoa. Então, tinha todo um rigor da lei, não podia ser feito de qualquer jeito, porque, embora para o povo de Israel, era simbolizando ali a passagem, a libertação, Páscoa, passagem, libertação da escravidão, eles não podiam fazer de qualquer jeito.
Por isso, agora junta todo mundo em Jerusalém, no segundo mês, consulta Deus e santifica ali os sacerdotes e eles celebram a Páscoa. Então a gente observa que é isso que aconteceu. A gente observa também, né, que como nós falamos para os irmãos, né, que o povo de Israel desobedece a Deus, Deus usa o profeta Jeremias, fala que ficariam ali por um período de 70 anos escravizados, e no período da escravidão eles não podiam fazer a festa, né, da Páscoa, até porque eles estavam em terra estranha, não estavam em Jerusalém, eles não podiam estar participando da Páscoa. E aí Deus, usando dos seus profetas falando, eu quero ler só um versículo, né, do Ezequiel 45, 21, que Deus falando a respeito da restauração de Jerusalém, esse é o período que o povo foi cativo, ficou 70 anos escravizado, longe da sua terra, e Deus, usando do profeta Ezequiel, instrui ao povo, né, entre todas as partes da restauração do templo, de restabelecer as coisas sagradas. Deus fala através do profeta Ezequiel, então Ezequiel 45, 21, que eles deveriam estar fazendo essa festa da Páscoa também. Então Ezequiel 45, 21, falando, né, a esse respeito. Nós estamos quase terminando de falar da Páscoa aqui. O que nós temos para falar de Páscoa, nós estamos esgotando, né? Embora nós falamos para os irmãos que o nosso objetivo era estarmos falando da ceia, mas é muito importante, né, que todos os irmãos entendam por que nós estamos falando a respeito da Páscoa. Porque Jesus estabeleceu, falou para os seus discípulos, no dia da festa da Páscoa e dos pães asmos, que eles fossem e preparassem a Páscoa para eles, né? Então, uma coisa tem a ver com a outra, por isso nós estamos falando. Então, Ezequiel 45, 21, na restauração, quando Deus profetiza através de Ezequiel para o povo de Israel, diz assim, olha, no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. Então, observando, no cativeiro, eles não puderam fazer, mas Deus fala com eles, olha, vocês vão ter, né, no dia 14 do primeiro mês, que mês? O primeiro Bíblia, conforme nós falamos, os irmãos lemos, né, desde o livro de Êxodo, falando a esse respeito. Então, dia 14 do primeiro mês de Abib, é a data da Páscoa, uma vez por mês, ou melhor, uma vez por ano, não uma vez por mês, dia 14 de Abib, né? Então, aí Deus cumprindo essa promessa, Deus falando com eles, como é que tinha feito, e aí nós observamos que eles voltaram do cativeiro. E quando eles voltam do cativeiro, são reconstruídos Jerusalém, é reconstruído tudo, e Deus agora usa de Esdras para que possa falar com eles lá. Eu quero ler só mais esse texto falando de Páscoa, e nós encerramos a parte de Páscoa aqui falando com os irmãos. No livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 19 até o 22. Livro de Esdras, capítulo 6, versículo 19 até o 22, que fala a respeito das pessoas, dos filhos do cativeiro, quando voltaram do cativeiro babilônico, né? O que Deus estabelece com ele. E é o último texto que nós vamos ler aqui, falando a respeito da Páscoa, depois nós vamos falar da ceia, ok? Bom, se tiverem alguma dúvida, fique tranquilo, tá bom? Fica tranquilo não, os irmãos podem perguntar, né? Não precisa ficar tranquilo, os irmãos, se tiver dúvida, pode perguntar, que nós estamos aqui para falar, esclarecer justamente com os irmãos. Livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 19 a 22, diz assim, Esdras 6, 19. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com ele se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.
Amém, né? Então, aqui a gente vê que quando eles voltaram, né, do cativeiro, então estava todo o cativeiro, 70 anos lá, sem poder participar, e aqui eles voltam e todos os sacerdotes, os levitas, se purificaram como se fosse um só homem. Por quê? Não podia participar da Páscoa sem se purificar. Eles purificaram, estavam purificados, participaram da Páscoa, e depois da Páscoa, né, diz aqui que eles celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha levado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na casa de Deus, o Deus de Israel. Ok? Então, essa é o que nós havíamos falado, né? A respeito da Páscoa e também da festa dos pães ázimos. Não lembram, irmãos? Festa da Páscoa, todo dia 14 de Abib, e do dia 15 a 21 tinha ali a festa dos pães ázimos, que eles comiam, né, nas suas casas. Durante 7 dias não podia ter nada com fermento. Durante 7 dias, tirar todo o fermento das suas casas, eles participavam. Isso aqui é a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos que tinha no meio do povo de Israel. Ok? Hoje, lembrando para os irmãos, né, nós falamos na primeira transmissão, mas reforçando para os irmãos, hoje a festa da Páscoa, né, que é comemorada desde o concílio, lá em 325, eles chegaram a alguma outra data, buscaram uma data diferente, e estabeleceu-se que seria comemorada a Páscoa que nós temos hoje, que nós conhecemos, no primeiro domingo de lua cheia após a entrada do outono, né? Então, que vai ser no próximo mês que se comemora, por isso que é feito dessa forma. Mas não tem nada a ver com a Páscoa judaica. E assim nós finalizamos assim, falando a respeito de Páscoa e festa dos pães ázimos. Que lembrando os irmãos ainda que na festa da Páscoa, né, todo dia 14 era 14 de Abib, tinha santa convocação, não podia fazer nenhum trabalho, nenhuma obra vil, e nem no dia 21, todas as festas, um deles, assim era feito. Muito bem, irmãos, e aí daí para frente a gente vai falar então um pouquinho a respeito da ceia. Bom, o que tem a ver a Páscoa com a ceia, né? A Páscoa, como nós falamos, é para o povo de Israel, que está na lei. Todo estrangeiro que estava peregrinando ele, de acordo com a lei, precisava fazer, circuncidar e tudo mais. Bom, e a ceia? Eu quero ler juntamente os irmãos agora, a gente vai para o Novo Testamento. Nós vamos começar a falar de ceia hoje. Eu sei que as horas já têm um pouquinho adiantado, né? A gente não vai conseguir concluir falando sobre ceia hoje, mas eu quero ler juntamente com os irmãos, né, o texto que fala a respeito de ceia, pelo menos um deles, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículos 17 a 30, né? São 13 versículos, 13, 14 versículos, mas para nós entendermos um pouquinho a esse respeito do que está acontecendo, do que é que Jesus faz, o que é que Jesus estabelece com o povo dele. Lembrando, irmãos, quando nós começamos a falar lá atrás, né, a respeito de ceia, o que é ceia? Ceia é uma refeição noturna, né? Então, as pessoas por aí, muitas vezes, né, não só as pessoas por aí, mas no nosso meio, às vezes as pessoas pegam a Bíblia, né, até peço que os irmãos dão uma atençãozinha para a sua Bíblia, se você tem, né, na sua Bíblia, no capítulo 26, no versículo 17, antes da leitura, ela começa, né, tem sempre uns subtítulos que é colocado, e nós falamos para os irmãos na semana passada. Esses subtítulos, irmãos, eles não faz parte da Bíblia original. As casas que fizeram a publicadora, as casas que fazem as expressões da Bíblia, colocam esses subtítulos para que possa facilitar. Então, nos subtítulos, a gente observa, né, que tem na minha Bíblia, acredito que na maior parte das Bíblias dos irmãos deva ter, está marcado assim, a última Páscoa e a Santa Ceia, né? Então, primeiro que sim, não é a última Páscoa. Essa aqui foi a última Páscoa de Jesus. O povo judeu, eles celebram a Páscoa, a libertação da escravidão deles, aqueles que estão debaixo da lei observam da mesma forma. Mas, então, é a última Páscoa de Jesus. E a Santa Ceia, esse termo Santa Ceia, a gente encontra só aqui. Dentro do contexto, quando nós lemos a Bíblia, a gente não vai encontrar o termo Santa Ceia. Então, embora muitas pessoas falem, a Santa Ceia,
Na verdade, os santos participam da ceia. É uma comida, uma refeição para os santos. Não é que a comida é santa, não é que ela muda, mas ela é a ceia em 1 Coríntios, né? 11, acho que no versículo 20, né, 17 para frente, Paulo começa instruindo o povo, a gente lê um pouco mais para frente, e ele diz assim, a ceia do Senhor. Então, o que nós vamos falar não é de Santa Ceia, mas da ceia do Senhor, que nós possamos entender, porque embora seja só um termo, às vezes a pessoa pensa assim, eu como o pão, ele é santo, eu toco, eu fico santo. Não, pelo contrário. O santo, o servo de Deus, que, lembrando que como na Páscoa ele precisava purificar, nós, para participar da ceia, não podemos participar de qualquer jeito, porque se nós participarmos de qualquer jeito, tem também uma condenação que nós vamos encontrar que Paulo deixou para a igreja de Corinto, não vai ser hoje, evidentemente, mas que nós possamos entender. Eu quero ler com os irmãos, então, pelo menos esse texto, né, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 17 até o 30, que peço que os irmãos acompanhem, que todos já tenham achado, que diz assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide a um certo homem e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se com os 12. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram um por um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai do homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. E respondeu Judas, o que traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou-o, e partiu, e deu aos seus discípulos, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Mas esse texto aqui que nós lemos, que é bem conhecido de todos os irmãos, né, o que estava acontecendo? Então, só a gente fazer um apanhado do que está acontecendo. Aqui foi momentos antes de Jesus ser preso, de ser crucificado. E aí ele estabelece, né, trata com os seus discípulos, e ele, embora vai para Jerusalém, mas ele faz uma ceia em particular, não junto no templo, mas junto com os seus discípulos. E ele diz que nesses dias da preparação dos asmos, da festa da Páscoa, os seus discípulos perguntam para ele onde quer que eles devem ir preparar a Páscoa. E Jesus dá uma instrução para eles, fala com eles, olha, você vai entrar na cidade, vai encontrar um homem, outro versículo, a gente vai ler outro dia, assim, você vai entrar, tem um homem carregando um cântaro, esse homem você segue, diz o mestre, pede, ele nesse texto assim, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos, né? Lembrando o que é Páscoa, a festa judaica. E aí, eles vão, chega à tarde, Jesus assenta com eles, enquanto comia a Páscoa, né, que eles haviam preparado. Entristeceu muito, porque era o momento que Jesus estava ali como homem, finalizando, terminando seu ministério terreno, e é um dos seus últimos atos aqui. E ele diz que estava muito triste e começa a dizer para eles, olha, tem alguém que mete comigo a mão no prato, há de me trair. E eles ficaram, tem a conversa, né? Jesus falando como
Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, bom seria que o homem nunca houvesse nascido. Respondeu Judas, o que traía, disse, porventura sou eu, Rabi, ou porventura sou eu, mestre? E Jesus assim, tu disseste. E aqui está indo, enquanto comia, né? E a gente começa olhando aqui, a gente vê assim, enquanto comia o quê? Enquanto comia a Páscoa. Nesse momento, irmãos, está tudo acontecendo conforme eram os ritos da Páscoa, da maneira que eles faziam. E nesse momento, Jesus estabelece alguma coisa diferente. Jesus muda alguma coisa. Veja, que enquanto ele estava comendo aquela Páscoa, Jesus pega o pão. Que pão? E a gente precisa fazer essa reflexão. Que pão que eles comiam na festa da Páscoa e dos pães ázimos? Não era um pão levedado, não era um pão doce, mas era um pão asmo, um pão sem fermento. O pão que fazia parte da Páscoa. Esse pão que fazia parte da Páscoa, Jesus pega, abençoa, dá graça, ora, né? Parte aquele pão, distribui para os seus discípulos e diz assim, tomai, comei, isto é meu corpo. E aqui nós começamos a observar a mudança da Páscoa, a passagem da Páscoa para um novo ritual que Jesus começa fazendo, porque na Páscoa não tinha isso. Na Páscoa o principal era o cordeiro da Páscoa que estava ali. O cordeiro pascual, que era morto, que era embolado, mas lembrando o texto que fala que Cristo, a nossa Páscoa, agora para nós começa mudando alguma coisa. E Jesus pega esse pão sem fermento, esse pão que fazia parte dessa comemoração da Páscoa, Jesus dá graça, distribui, departe esse pão, né? Partiu o pão, não cortou, mas ele partiu esse pão, deu aos seus discípulos e diz assim, tomai, comei, isto é meu corpo. Evidentemente, é um símbolo que Jesus começa a estabelecer e nós observamos ali que alguns não estavam entendendo muito bem do que estava acontecendo ainda, mas Jesus começa a dar novas instruções para ele. No versículo 27, e tomando o cálice, onde estava o vinho, né? E dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele, todos, dele, do que estava dentro daquele cálice. E a gente olha e diz assim, por quê? Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lembrando, irmãos, Jesus não havia sido crucificado, Jesus não tinha morrido, mas Jesus começa a estabelecer com os seus discípulos agora, ele diz assim, olha, isso aqui é o símbolo, né, o sangue do Novo Testamento. A gente pegar a palavra testamento, nova aliança, novo concerto, que Jesus estava estabelecendo. Então, a velha aliança, o velho concerto, a Páscoa judaica, que estava lá para o povo de Israel, Jesus começa a estabelecer com eles agora uma nova coisa, né? Assim, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. Então, Jesus estabelece com eles um novo mandamento, no dia da festa da Páscoa, que eles comemoravam no dia 14 de Abib, uma vez por ano, simbolizando lá atrás a passagem da escravidão. Agora nós começamos a observar que Cristo estabelece com eles um novo testamento, uma nova aliança do sangue de Cristo. Por que o sangue de Cristo? Porque o sangue de Cristo diz que ele nos reme de todo pecado. O sangue de Cristo apaga o nosso pecado. Olhando que tinha uma semelhança, que o sangue do Cordeiro livrou as pessoas lá da morte quando ele passou o anjo ali, quando passou o destruidor lá no Egito. Agora também o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então Jesus estabelece com eles uma nova aliança, que o seu sangue que seria derramado. Então, para a remissão dos pecados, o sangue de Cristo, a nova aliança, o novo concerto, que começa estabelecendo a ceia. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Por quê? Porque Jesus ia morrer, Jesus seria crucificado, e por ele ser crucificado, ele não podia participar, não teria outra oportunidade de estar reunido junto com eles, até que beba de novo convosco no reino de meu Pai.
Depois disso, ele canta o hino e sai para os Montes das Oliveiras. É lógico que no livro de João, ele dá ali ainda outras instrução para o povo, falando, né, mais sobre a sua vida antes de ser morto ainda. Mas aqui nós observamos que, logo na sequência, os irmãos continuar lendo, vai ver que Jesus foi levado para preso, ele é crucificado, e aqui ele estabelece no dia, né, quando ele vai ser, na noite, quando ele vai ser preso. Ele estabelece com eles, no dia da Páscoa, uma nova aliança, um novo concerto que Deus estabelece com eles. Então a gente vai ler até aqui só nesta noite, a gente não vai alongar mais falando, que vai estar dando 9h30. Mas que os irmãos guardem, se tiver, né, mais dúvidas, os irmãos podem estar falando, né? Tem aqui Maria Conceição, aleluia. Estou precisando de uma orientação, me ajude, né? A irmã pode mandar aí para a gente, entre em contato com a gente, que a gente pode dar orientação naquilo que for necessário, tá, irmã? Então, não? Então, se tiver alguma dúvida aqui, não chegou para nós aquilo que foi falado, creio que junto, aqui o irmão colocou, né, a ceia do Senhor, contém pão asmo e vinho puro, né? Vinho puro, evidentemente, né? O vinho puro, o que é vinho puro? Veja que nós falamos aqui que Jesus pegou um vinho, né? E ele disse que é o sangue dele. O sangue, da mesma forma que pão é asmo, pão é sem fermento, sem pecado. O vinho, o fermento simboliza o pecado, e o vinho pode ter com pecado? O sangue de Cristo pode ser com pecado? Será que pode? A gente pode ir lá comprar um vinho, né? Quantas pessoas vai, porque é mais barato, compra um vinho chapinha, que nem é vinho direito, né? O resto do vinho, e coloca ali. Mas que a gente possa estar vendo o que é que Deus quer, para a gente apresentar como o sangue de Cristo. A gente vai continuar na próxima quinta-feira, se Jesus nos permitir, né, continuando agora falando exatamente da ceia, né? Nós estamos até agora falando da Páscoa, e esse é o primeiro texto que nós falamos da ceia. Então, se os irmãos tiverem dúvida, podem nos mandar, podem entrar conosco, pode perguntar, né? Se tiver alguma dúvida, quiser colocar, tem lá, quiser mandar por e-mail, né? Pode entrar em contato conosco, igreja em ribeirãopreto@gmail.com. Também pode mandar pelo WhatsApp, né? 16 993374249. A gente vai respondendo, mandando para os irmãos, tá bom? Então, se os irmãos tiverem dúvida, podem encaminhar para a gente, permitindo Deus. A gente volta a falar sobre a ceia, não mais sobre a paz. Os irmãos podem deixar aqui as suas colocações. Então, que Jesus possa estar abençoando ricamente a cada um dos irmãos. Nós tivemos um pouco de dificuldade de começar a nossa transmissão hoje, não conseguimos fazer lá pelo YouTube, né, mas que os irmãos orem, nos ajudem. Pedimos sempre aos irmãos que possam estar compartilhando, né, esses vídeos para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível, né, que o evangelho possa chegar a outras pessoas nesse momento que nós estamos passando em dificuldade por causa da pandemia que nós vivemos, e talvez isso demore muito tempo ainda, né, algum tempo, né, esperamos que não muito tempo, mas que Jesus possa nos dar graça para que nós possamos estar reunidos. Então os irmãos compartilhem, né, de preferência que os irmãos compartilhem, né, sem abrir sala de vídeo, que os irmãos possam compartilhar direto na nossa página, porque se chegar dúvidas, aí chega direto para a gente aqui e fica mais fácil para a gente ver e a gente responder, tá bom? Então a gente conta com a cooperação, colaboração de cada um dos irmãos, que os irmãos possam estar nos ajudando, e esse é o momento, o meio que a gente achou de nós estarmos juntos, e esperamos que Jesus possa nos abençoar e dar a tua graça. Lembrando os irmãos também, amanhã, né, permitindo Deus, nosso irmão Wellington, evangelista, né, da cidade ali de Jardinópolis, estará ao vivo com os irmãos, transmitindo, fazendo uma live. No sábado, permitindo Deus, pastor Aparecido Arru estará novamente com os irmãos. E se Jesus nos ajudar, no domingo, permitindo Deus, nós estaremos novamente reunidos com os irmãos no nosso culto doméstico de adoração a Deus no domingo. E esperamos que Jesus nos abençoe e nos dê a tua graça. Então, cada um dos irmãos possa ser ricamente abençoado pelo Senhor Jesus, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da palavra de Deus, aprender sempre. Muito bem, que Jesus possa estar abençoando ricamente cada um dos irmãos. Como não chegou nenhuma pergunta, teve o irmão, um diácono, que perguntou na quinta-feira sobre o texto Sofonias, mas ele está, né, presente e o texto não diz respeito à ceia, tá, irmãos? Mas a gente pode estar respondendo para ele também. Então, que Jesus abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Quero fazer uma oração justamente com os irmãos para agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele preparou de nós estarmos aqui, e que Deus possa continuar abençoando ricamente a cada um dos irmãos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, colocamos mais uma vez diante da Tua presença gloriosa.
Queremos agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor preparou nesta noite, nós estarmos aqui reunidos, falando a respeito da Tua palavra, estudando a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender a cada dia a Tua palavra, entender a Tua vontade, que o Senhor possa nos sustentar pelo Teu poder, cada um dos irmãos, cada ouvinte que estão conosco nesta noite, participando, Deus, dessa transmissão, que possa ser ricamente abençoado pelo Teu poder, pela Tua graça gloriosa. Meu Deus, dá-nos a Tua graça. Senhor, pedimos aí em favor do país, em favor do mundo. Deus, eterno, por essa pandemia que tem se espalhado, nós estamos impedidos, nós estamos reunidos, meu Deus eterno, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa usar de misericórdia para conosco. Senhor, que ela venha a ser destruída no nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, Senhor, o Teu povo, livra, Senhor, o Teu povo a cada dia, cada um possa ser sustentado pela Tua graça e pelo Teu poder. Senhor, fica conosco, dá-nos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e desde agradeço. Amém, Jesus, amém. Vamos à bênção final, né? Lá no número 6, assim, falou o Senhor a Moisés dizendo, falarão aos seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo e convido todos, né? Não esqueça, né, de amanhã estar participando somente com o nosso irmão Hélito e também sábado com o pastor Aparecido. Domingo, se Jesus permitir, novamente nós estaremos aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.